PDV, É inimigo do Cássio no ouvinte. banco no próximo jogo? Não pode, gente. Não pode? Não, tem que ser um processo. Agora não é o momento, né? Você É, tirar lógico, o cara não faz, não. na hora, assim, não tem E como. outra, né? O Tonhão da Fiel, ele sabe onde ele pode mexer e onde ele tem que fazer aos poucos ali. Será que ele sabe? Eu acho que, Sabe, cara, sabe pô. uma coisa? Eu sinto que o momento do Cássio virar banco vai ser o próprio Cássio que vai chegar ali internamente e vai falar, ó... Não. Isso não Você acha que aconteceu. não? Não aconteceu. Foi em 19 que ele ficou no banco pro Walter. Foi. Se eu não me engano, foi em 19. Foi. Isso não aconteceu. O Cássio continuou Ah, não, ali, mas ali demonstrou era algum um outro incômodo. momento, ele era mais novo. Ah, tudo bem. A gente tá falando de 5 anos aí. Exato. E de um cara que no banco era o Walter que tinha mais créditos, digamos assim, por ser um Sim. cara mais experiente. O Carlos Isso. Miguel surgiu bem, mas ainda é uma promessa, né? Não é um cara firmado. O Walter também não era firmado. Ele veio de um campeonato paulista, acho que foi na Barbarense, né? Que ele fez um bom Foi. campeonato. E, enfim, mas chegou com alguma casca porque era sempre muito firme, né? Quando jogava, ia bem. E o Carlos Miguel tá seguindo um caminho parecido. Mas não espero a atitude do Cássio de pedir pra sair, de respeitar o momento ruim. Assim, aos poucos, se falar pro É. treinador, pô, não tô me sentindo bem. Não vai rolar. Você acha que não? Acho que não. Eu acho que o cara Deveria, já chega numa mas não fase da vai. carreira que ele pensa, eu vou me preservar. Eu sei do meu tamanho, eu sei que os caras não vão mexer comigo, então eu vou me preservar. Acho que não. O Cássio é um cara que, mesmo em fases ruins do Corinthians, ele passou por poucas e boas, ele nunca deixava a peteca cair, assim, em termos de ânimo, de ímpeto, de querer ganhar, de querer brigar até o último minuto. O Corinthians chegou em 2 finais de Copa do Brasil como azarão, essa é a verdade, né? A gente pode dizer, contra o Cruzeiro perdeu e também perdeu pro Flamengo. E o Cássio, cara, sempre incentivando, dando a vida e sendo ali aquele goleiro que faz o torcedor acreditar. Não, hoje o Cássio tá naqueles dias. Então ele tem... essa vontade de competir, acho que esse ano ele tá também com isso, mas tá numa fase ruim, cara. Então é natural que a gente comece a questionar. Eu, particularmente, acredito num processo gradual pro Carlos Miguel ganhar casca, não só esse ano, mas pros anos seguintes. Seria importante pro Corinthians começar a fazer essa mescla, como a gente já falou por aqui também. Mas é claro que essas falhas, se começarem a aparecer com frequência, aí fica difícil de defender. Porque tem também uma questão de momento do clube, né? Não dá pra também você colocar... Porque se, por exemplo, coloca o Carlos Miguel e aí na próxima partida ele vai mal. Aí vai ter também a questão de como o Carlos Miguel vai lidar com isso. Porque aconteceu no ano passado, eu não lembro agora qual foi o jogo, que teve uma falha dele também. E aí tiveram críticas em cima dele. Então também tem essa questão ainda de entender como o Corinthians vai lidar com o Carlos Miguel. Sim. Quando o Corinthians estiver num bom momento. Porque eu acho que também o Corinthians tem que ter a inteligência de, olha, agora dá pra gente fazer isso. Agora não dá pra gente fazer isso. Talvez intercalar ali um jogo ou outro, até pode ser. Mas eu acho que, por exemplo, dar uma sequência pro Carlos Miguel, eu acho que isso não vai acontecer. Porque ainda, querendo ou não, tem o Cássio, né? E o Cássio, mesmo nas fases ruins do Corinthians, em jogos decisivos, sempre que tem ali uma disputa por pênalti, a gente sabe que ele acaba salvando o Corinthians também. Então, acho que ainda tem essas rebarbas ali que vão dando respaldo pro Cássio não ficar no banco. E aí, a partir do... Assim, né? Quando o Carlos Miguel começar a atuar de fato como goleiro titular do Corinthians, a gente sai da esfera da expectativa pra esfera da realidade. E a realidade pode ser completamente diferente da expectativa que se tem a respeito do Carlos Miguel. Sim. Né? Mas o caminho Ainda natural mais é testar ele. ainda mais num começo ali. E a pressa que se tem, às vezes, de você já ter um baita goleiro ali. Sim. Eu acho que o tombo que o corintiano pode ter com relação ao Carlos Miguel pode ser grande. Não porque eu acho que eu tenha plena noção do que é o Carlos Miguel como goleiro. Porque eu acho que o Carlos Miguel, ele vive no imaginário do corintiano ainda, de que Também tem essa sensação. O Cássio tem um baita de um reserva que, se não fosse o Cássio, ele já seria muito titular. Eu discordo, PDV. Mas Carlos não... Miguel já mostrou que é bom, cara. Tudo bem, mas o goleiro mostrou o goleiro reserva, ele quase sempre mostra que é bom. Ele quase sempre, porque ele aparece às vezes ali... É esporádico, né? Exatamente. A questão é quando o cara começa... Todo jogo é ele. Aí, eu não tô dizendo que vai acontecer isso, eu tô dizendo que existe a esfera da expectativa, que é onde o corintiano está com o Carlos Miguel, porque ele pode ter jogado algumas vezes, óbvio. E existe a esfera da realidade, que é quando o cara virar o titular do Corinthians. Sim. E a realidade pode ser completamente diferente da expectativa. Pode ser, mas eu acho que justamente por isso os times brasileiros têm uma dificuldade de lançar goleiros, assim, pra serem titulares ao longo do ano. Não, você é o que eu confio. Eu acho que o único time que eu lembro que quando sai um goleiro, acha solução em casa e dá sequência bem ou mal,
é o Atlético Paranaense, né? Que saiu o Everton, deu sequência pro Santos, foi bem, saiu o Santos, deu sequência pro Bento, tá bem, tá na seleção. E difícil Já o time tem um ter outro essa... lá, né? Que foi agora da seleção sub-20, o Mike. Isso. É É Mike? Mike ou é Kaique? Tem K no nome, eu lembro disso, mas a gente já Eu olha. acho que é Mike. Então, é um time que tem essa casca pra dar segurança pra goleiro reserva jovem. Nenhum outro time faz isso. Eu não lembro de outro time que dê uma sequência assim. Começa o ano, ó, esse ano vai ser seu pra um garoto aí de 22, 23 anos. E não dá pra imaginar que o Corinthians fosse fazer isso esse ano ou no ano que vem. Eu acho que mesmo com o Cássio nessa transição, ele vai renovar o contrato. Mikael, boa. Ele vai renovar o contrato. Mike e Kaique é Mikael. A gente flertou com o nome dele. O Corinthians vai renovar com o Cássio, né? Acho que está bem desenhado depois das conversas do Augusto Melo e do próprio Cássio. Então o Cássio vai ficar ainda mais uns anos, o que é bom, não acho que seja ruim, mas tendo consciência de que a fase não é boa e goleiro às vezes em certa idade começa a falhar mais, o Carlos Miguel também parte dele, né? De querer ir atrás, enfim, se mostrar disposto, porque é claro que tem que respeitar um ídolo maior da história do Corinthians para muita gente, mas o Carlos Miguel, como bom goleiro que parece ser, né, que mostrou até agora, tinha que mostrar mais vontade também.